Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão 160. Hoje eu vou ensinar para vocês essa variação aqui do ponto meio segredo do grupo 2, porque tem ponto meio segredo básico, ponto alto e ponto duplo. Então vejam vocês aqui, ó. Até aqui nós fizemos com o ponto alto. Agora, a partir daqui, eu passei a fazer com o ponto duplo, para mostrar para vocês duas variações em uma só. Quando eu fiz com o ponto alto, vocês estão percebendo que está menos vazado. Agora, quando eu passei a fazer com o ponto duplo, ficou um pouco mais vazado. Então, aí vocês vão ter duas possibilidades, duas escolhas, né? Ou podem fazer as duas igual eu estou fazendo aqui, fica muito interessante também. Começa com uma e passa para outra e vai variando. Então vejam vocês como que nós estamos começando aqui, ó. É um ponto meio segredo, 5 correntinhas, um ponto meio segredo, 5 correntinhas. Para fazer essa amostra eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos meio segredos. Mas para a gente fazer para vocês não vai precisar disso tudo. Então nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa mais do que 5. É o suficiente para vocês aprenderem. Esse tutorial aqui, ó, nós estamos fazendo com a linha Libesterlina número 8. E esse que eu vou fazer aqui para vocês agora, eu estarei usando aquela linha, né, que eu ganhei de uma aluna importada, que eu já até esqueci o nome, que não dá nem para ler, e que eu estou utilizando só para isso mesmo, né? Então, nós vamos começar fazendo 5 pontos meio segredos com 5 correntinhas no meio. 2 voltas na agulha para fazer o primeiro, para ficar bem firme. E agora vamos fazer o ponto meio segredo básico, né? Uma, duas, três, 4, 5 correntinhas. O segundo ponto meio segredo, 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro ponto meio segredo, 1, 2, 3, 4, 5. O quarto ponto meio segredo, 1, 2, 3, 4, 5. O último ponto meio segredo, para vocês aprenderem nessa pequena amostrazinha que nós vamos fazer aqui agora. Então, agora vamos ver como é que eu procedi na segunda carreira. Na segunda carreira, então, nós fizemos o seguinte. Nós fizemos um ponto meio segredo, fizemos um ponto alto, prendemos aqui, ó, na terceira correntinha, que são 5, 2 para um lado, 2 para o outro. Eu prendo a correntinha do meio, faço um ponto meio segredo, vou prender aqui, ó. Vou prender dentro do ponto meio segredo. Depois faço de novo. Um ponto meio segredo, um ponto alto, um ponto meio segredo, prendo dentro do ponto meio segredo. Um ponto meio segredo, um ponto alto, prendo no ponto meio segredo. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, nós vamos fazer... Já esqueci, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Eu vou fazer um ponto meio segredo e já prendo direto. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. As 5 correntinhas para virar. Vou fazer o ponto meio segredo. E agora eu vou dar uma laçada na agulha. E vou prender aqui, ó, na terceira correntinha, com um ponto alto. Vou fazer mais um ponto meio segredo. E vamos prender aqui, ó. Cuidado para não enrolar a primeira carreira. No ponto meio segredo. Um ponto meio segredo básico. Uma laçada. Vamos prender aqui, ó, na terceira correntinha. Com ponto alto. Passa 1, passa 2, passa 2. Vamos fazer novamente um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo, deixando um fio para baixo e 2 para cima. Mais um ponto meio segredo.
uma laçada na agulha, vamos prender aqui, ó, na terceira correntinha, fazendo um ponto alto. Mais um ponto meio segredo. E vamos prender aqui, ó, o ponto meio segredo da carreira base. Um ponto meio segredo. Laçada na agulha. Vamos prender aqui, ó, na terceira correntinha. Quando eu prendo assim na correntinha, gente, eu gosto de deixar um fio para baixo e 2 para cima também. Então, eu gosto para ficar com mais firme, né? Para que esse ponto alto fique preso de uma forma mais firme. Agora, prendo no ponto meio segredo. E assim eu vou continuar fazendo até encerrar. Então, queridas, fizemos, né? O último, prendemos aqui no ponto meio segredo. Vamos subir 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, porque vejam vocês aqui no tutorial, ó. Nós estamos agora nessa carreira. Eu subi 4 correntinhas, fiz um ponto meio segredo, prendi aqui, ó, em cima da cabeça do ponto alto. Depois fiz mais um ponto meio segredo, fiz um ponto alto. Então, agora nós vamos trocar, né? Onde tem ponto meio segredo, onde tem ponto alto, eu faço ponto baixo. Onde tem ponto baixo, eu faço ponto alto. Então, aqui já fiz, né? As 4 correntinhas para subir. 4 por quê? 3 do ponto alto com mais uma do ponto meio segredo. Ó, aqui é ponto alto. Então, aqui eu vou colocar um ponto baixo. Agora, só vou trocar. Onde tem ponto alto, eu ponho ponto baixo. Aqui tem ponto baixo. Então, eu vou colocar um ponto alto. Agora, vamos fazer o ponto meio segredo. Aqui tem ponto alto, então eu vou colocar um ponto baixo. Mais um ponto meio segredo. Aqui tem ponto baixo, então vamos colocar um ponto alto. Passa 1, passa 2, passa 2. Aqui tem um ponto alto, então nós vamos colocar um ponto baixo. Então, este é o segredo desse tutorial. Aqui tem uma emenda, nós vamos deixar ela aí mesmo. Vamos escondê-la aqui. Ponto alto. Aqui tem um ponto alto, ó. Nós vamos... Isso é a emenda que tá aparecendo, né, moçada? Depois a gente corta. Aqui um ponto baixo. Então, dessa forma, ó, onde tinha ponto alto eu pus ponto baixo, onde tinha ponto baixo eu pus ponto alto. E um ponto meio segredo entre um e outro. Então, nós vamos terminar a carreira. Então, vejam vocês, ó. Aqui tinha ponto baixo. Então, significa que aqui é o ponto alto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Nessa correntinha aqui, ó, antes do ponto meio segredo, nós vamos fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Ó, aqui era ponto alto, então significa que vai ser ponto baixo agora. Então, eu já faço direto o ponto meio segredo. Aqui é ponto baixo, então eu vou fazer um ponto alto. Então, eu continuo com a mesma técnica, né? Onde tem ponto alto, eu faço um ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. Onde tem ponto baixo, eu faço ponto alto. A gente vai trocando, ó. Aqui é ponto baixo, então nós vamos fazer um ponto alto. Então, esse tutorial é só isso, tá, moçada? Muito simples de fazer, muito fácil de memorizar, e o resultado fica muito bonito. Então, vejam vocês, ó. Aqui era ponto baixo, então eu vou pôr ponto alto. Então, é só isso, essa variação de hoje é só isso, ó.
Onde tem ponto alto, eu ponho ponto baixo. Onde tem ponto baixo, eu ponho ponto alto. Isso aqui fazendo com ponto alto, né? Agora, para fazer com o ponto duplo, é a mesma coisa. Eu tô seguindo a mesma técnica, começa da mesma forma, tá, moçada? Com um ponto meio segredo, 5 correntinhas, um ponto meio segredo, 5 correntinhas. E se por um acaso você for fazer fechado, porque às vezes você quer fazer algum trabalho fechado, então como que você vai fazer? Você vai começar com o ponto meio segredo, igual nós começamos aqui, e na primeira carreira você vai fazer 5 correntinhas aqui, ó, e prender no ponto meio segredo, e usar aquela técnica de subir. Caso vocês queiram que eu faça para vocês verem, é só colocar no comentário, que eu vou fazer para vocês. Então, gente, esse ponto ele é muito simples, é só isso que a gente tem que fazer. A técnica dele é só essa. Depois que você fez a primeira carreira, o resto é tudo igual, ó. Tanto faz você fazer com o ponto alto ou você fazer com o ponto duplo, é sempre a mesma coisa, ó. Aqui tem um ponto baixo, agora eu tô pondo o ponto alto. E assim por diante. Então, assim vocês vão verificar que eu vou formar carreiras, listas visuais verticais. Vamos ver aqui no tutorial. Esse aqui ficou um pouco mais delicado porque a linha é mais fina, né? Então, vejam vocês, ó, que nós estamos formando listas verticais. Eu gosto muito de crochê com listas verticais, porque vocês sabem que emagrece, né? Enquanto as listas horizontais elas engordam, as listas verticais emagrecem. Então, eu gosto de trabalho com linhas verticais também. Então, aqui nesse caso, ó, nós já fizemos até aqui, ó, vejam vocês, ó. Daqui até aqui, eu fiz com o ponto baixo. Daqui para cima, eu já fiz com o ponto duplo. Então, vejam vocês que dá uma diferença. A parte onde está com o ponto duplo, o vazado do crochê ficou maior. Agora, a parte que está com ponto baixo, ou seja, com o ponto alto e não duplo, então fica um pouco mais fechadinho. Então, vocês têm as duas opções. Como é tudo a mesma coisa, então vamos dar um prosseguimento aqui para vocês verem como que nós estamos fazendo aqui, ó. Aqui já é com o ponto duplo, ó. Nesse era o ponto duplo, eu prendi com ponto baixo. Agora, vamos fazer o ponto meio segredo básico, 2 laçadas na agulha, que o ponto é duplo, e aqui era ponto baixo, então nós vamos fazer o ponto duplo. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Mais um ponto meio segredo. Aqui não, aqui é o ponto duplo. Então, agora eu vou prender com ponto baixo. 2 laçadas na agulha, aqui era o ponto baixo. Então, nós vamos prender com ponto duplo. Novamente, um ponto meio segredo básico, 2 laçadas, não, agora não é 2 laçadas, não. Agora é o ponto baixo. Agora que são 2 laçadas, para fazer aqui o ponto duplo. Novamente, um ponto baixo, mais um ponto meio segredo e um ponto duplo. Nós estamos aqui na esquina. Então, até aqui não vai precisar de um duplo mesmo não, porque já tá alto. Então, vou colocar um meio alto, pronto. Foi o suficiente? Não, não foi não. Vamos colocar maior o ponto mesmo. Vamos pôr o duplo mesmo. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, pronto. A volta, gente, é a mesma coisa, tá? Ó, se aqui tem um ponto baixo, é porque aqui vai ter um ponto duplo. Então, isso significa que aqui eu vou fazer só a correntinha do ponto meio segredo. Agora, 2 laçadas na agulha, porque aqui
é a vez do ponto duplo. Novamente um ponto meio segredo. Aqui tem o ponto duplo, então é a vez do ponto baixo. Aqui é o ponto baixo, então 2 laçadas, porque é a vez do ponto duplo. Aqui é o ponto duplo, então vamos colocar um ponto baixo. 2 laçadas, porque é o ponto baixo, então nós vamos colocar o ponto duplo. Aqui é o ponto duplo, vamos colocar um ponto baixo. E fazendo essa sequência, né, que é do mesmo jeito que nós fizemos quando o ponto era alto, nós fazemos também a mesma coisa com o ponto duplo, nós vamos terminar a carreira. Então, queridas, terminamos, né, a carreira e agora já estamos fazendo aquele acabamento para colocar um bico, né? Seja a peça que você for fazer, nós estamos fazendo o acabamento para a gente colocar um biquinho, que sempre é bom encerrar com um bico para ficar bonito. Aqui nós estamos colocando 5 correntinhas, tá, moçada? 3 e 4 foram pouco. 4, 5. A gente tem que experimentar, tá? Geralmente, quando é uma variação, a gente põe 4, né? Mas tem hora que sai da regra. Então, nesse caso, nós estamos colocando 5 correntinhas e prendendo com ponto baixo dentro de cada ponto meio segredo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo dentro do ponto meio segredo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender aqui. Ó, vejam vocês que com essas 5 correntinhas, nós ficamos, né, com o acabamento bem retinho. Vejam vocês que na lateral também ficou praticamente correntinha, né? Então ficou muito bom. Agora, se for, por exemplo, uma manta ou uma echarpe, eu aconselho a vocês a passar uma carreira de correntinha só aqui no começo, ó. Passem uma carreira de correntinha aqui no começo, ó. Rebenta a linha, vem aqui, prende aqui, ó. Da seguinte forma. É bom fazer para vocês verem. Caso vocês estejam fazendo uma manta, uma echarpe, qualquer coisa desse tipo, antes de passar o bico, então vocês vão vir aqui, ó. Vão começar novamente. 1, 2 voltas na agulha, vou fazer a primeira correntinha. Então, agora nós vamos prender aqui, ó, no começo. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês sabem que eu não gosto que prende aqui, ó. Vamos prender aqui nessa parte. Nas partes do ponto baixo. 3, 4, 5. Vamos prender aqui, ó, nessas partes de ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde você prende a primeira vez, você prende todas as vezes, tá? Pode ser até em outro lugar que não seja nesse fio solto. Mas aí, onde que você prendeu uma vez, você prende todos. Porque aí você está seguindo uma regra, e quando você segue uma regra, você cria harmonia na peça, tá? Então, isso é importante. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender. Ó, onde que tá batendo? Aqui, então vamos prender aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender aqui.
1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender aqui onde que nós começamos, ó. Não vamos prender nos fios lá. Pronto, agora eu posso cortar também. Então, vejam vocês, ó, que eu consegui reforçar, né? Esse princípio aqui, ó. Nós conseguimos fazer um reforço e suponhamos que aqui fosse uma manta completa. Então, eu nem precisava de arrebentar aqui, ó. Eu já ia começar a fazer o bico fazendo o contorno. Porque assim, toda peça que você faz um biquinho, você valoriza a peça. Então, eu nunca que termino um trabalho de crochê sem um acabamento. Que o bico seja de uma carreira só, isso não tem problema nenhum, tá? O importante é que tenha acabamento. Isso ajuda muito, embeleza o trabalho e dá uma visão de que tá tudo bem, né? Que ficou bonito, que ficou o melhor possível. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim nos comentários quais são as dificuldades, quais são as sugestões. Nós vamos ter o maior prazer em atender as sugestões. Coloquem para mim de qual cidade, de qual país que vocês participam das aulas, para que eu possa mandar um abraço especial para vocês. Hoje o abraço especial vai para as nossas alunas que mais participam das aulas, que é a Rosana Jean, Orimpinha P, Rose Ribeiro, Aida Icol e Chagas A. Um abraço especial para vocês, queridas, e que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.